marcando presença mesmo, que tipo, Opa, não tava assistindo as aulas, que eu tava fazendo um negócio só aí, gravação, né? é, Então, aí tranquilo. As aulas tava, vão tava ficar bom normal. pra mim assistir, entendeu? Aí eu tô voltando aos poucos aí a assistir. Não, beleza. Já tem já uma aula lá, né? Que foi a primeira, né? É porque houve aquela confusão de acionamentos, né? Eu dei uma aula de acionamentos e daí houve a mudança, né? A antecipação da aula de instalações industriais, né? No lugar de acionamento. Então, a próxima é que vai ser acionamentos eletropneumáticos, tá? Mas Ah, beleza. essa questão aí já foi resolvida. Por isso que muitos não estavam tendo acesso, porque estavam tentando entrar em acionamento. Pois não, Fabrício, você tinha entrado e você queria falar alguma coisa? Antes da gente continuar aqui? Não, não, Pablo, eu já estou só já dando alinhamento aqui com o negócio do momento presencial, vou até ocultar lá já, Uhum, pode tá? ocultar. Essa parte lá. Não estão aparecendo em todas as suas, não, mas eu já estou verificando, Uhum, beleza? Tá? é. Do mais, o pessoal passei mesmo os e-mails hoje, né, as mensagens, e Uhum. aí eu vou me ausentar também para me participar de outra reunião. Tá ok. Obrigado, viu, Fabrício? Tá? Vamos voltar aqui, pessoal. Então, já iniciei aqui a gravação. Então, para a web aula, a gente está na segunda, né? Na segunda aula. Hoje a gente vai adentrar. Na aula passada eu falei dos conceitos, né, fundamentais e de máquina elétrica. E hoje a gente vai aprofundar na atividade 1. São duas atividades, né, para entregar, né? Já corrigi algumas aí que o pessoal já enviou. E daí, deixa eu compartilhar aqui. Daí, ó, lá na videoaula, pegar essa aqui de Ariquemes como exemplo, né? Eu pedi para o Fabrício, além da aula, né, postar esse material extra. Lembra que eu mostrei uma montagem, hoje que a gente vai utilizar ela de partida direta, tá? Partida direta, ele tem a ver com a atividade de hoje, né? Que a gente até na aula passada já baixou, né? Então, quando vocês entrarem aqui, ó, nessa pasta, na aba videoaula, ó, que fica aqui em cima, vocês têm o acesso. Ele é .cad porque é do CAD tá? E hoje eu vou até abrir o programa, né, para quem nunca utilizou ele, para poder até saber como é que faz essa abertura aí do programa, tá bom? Deixa eu, deixa eu abrir a tela inteira aqui, que aí vai ficar mais fácil. Então, pessoal, essa aqui é aquela nossa pastinha que a gente sempre faz nas aulas, né? Ixi, caiu aqui, peraí, deixa eu voltar. Agora voltou. Então, eu tinha aberto esse arquivo aqui, ó. Né, eu coloquei o partida simples, né? Que é a folha lá da atividade 1, que é essa folha aqui, ó. Vamos abrir a SAP, né? Aí hoje é que a gente vai ler ela propriamente dita, né? E no caso é essa daqui, ó. Tem essa parte preta aqui, é porque eu deixo sempre a marcação do parágrafo aberto. Então, essa aqui que é a atividade 1. Aí, eu forneci para vocês. Eu vou abrir, deixa eu ver se eu deixei. Ó, deixei. É esse aqui, ó. Esse o cá de cima, ó. Lembra que eu falei lá na biblioteca, ó? Vocês vêm aqui em biblioteca. Aí tem um canal daquele professor, né? Com um simulador. Tem um simulador em 3D de realidade virtual lá do Rio Grande do Sul, né? Senai do Rio Grande do Sul.
e tem as 3 aulinhas, o professor explicando aqui sobre as partidas, né? E daí, aqui quando você clica, se alguém tentou baixar aqui, realmente não consegue. Você tem que entrar no YouTube, no link aqui da aula do professor, que aí vai aparecer esses links aqui, ó. Eu até deixei eles copiados aqui, ó, link simuladores. Esses links é que vão aparecer aqui, ó. Tem o do CAD-Simo, né, que ele está nesse servidor aqui. Tem o Zip, caso vocês não tenham aí, mas geralmente os computadores que vocês utilizem no Senai tem o Zip, ou então esse daqui, o WinRAR, né? E aqui são os links que eu fiz a pesquisa que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Aí, pessoal, com baseado, né, no funcionamento aí do CAD-Simo, eu gerei deixa eu abrir ele aqui, ó. Aí é esse que vem, quando você entra lá no YouTube, ó, essa versão que vem aqui, ó. Você dá 2 cliques aqui, aí aparece, ó, ensinando elétrica, né? Só que vai aparecer uma notificação aqui, ó, e já tem a senha para você abrir, né? Que é o 4962. Igual o professor explica lá na live lá dele lá. Ok. Agora eu vou abrir o desenho que é semelhante a essa simulação que está aqui, né? Para vocês entenderem qual que é a lógica do selo, né? Então a gente, né, vai fazer esse aqui de hoje, essa análise aqui. Então, geralmente, ó, quando você abre ele a primeira vez, vocês viram que aparece esse arquivo aqui, né? CAD alguma coisa, aí tem S1, S2, né? Aí quando você vem aqui na pastinha abrir, né? Eu já deixei até aqui, deixa eu colocar, partida direta é esse daqui. Foi esse daqui que eu mostrei na aula passada, né? Se vocês observarem aqui, deixa eu abrir mais. É o mesmo, ó, aqui tem o diagrama de potência, né? Tem a máquina elétrica, né? Um motor trifásico, tem um relé térmico, tem um contator, né? E tem, diferente daqui, ó, eles ligaram direto na rede aqui tem a proteção por 2 fusíveis, um fusível na entrada e um fusível na saída, né? Então, quando tem sempre esse acrônimo aqui F, né? F1, F2, então quer dizer que é fusível, né? E daí eu coloquei diferente aqui, né? Até para ajudar a gente aqui na simulação, né? Eu coloquei um disjuntor motor que a gente tem na nossa apostila aí, né? Na apostila 1 mostra, né? Como é que é um disjuntor motor. Então, geralmente, quando a gente faz as simulações e faz a montagem lá na bancada lá do laboratório, sempre a gente faz a montagem da parte de potência, né, que realmente vai realizar trabalho. Aí, geralmente, a gente utiliza uma caixa semelhante a essa. Eu coloquei esse botão interativo aqui, ó. Perceba aqui, ó. Fazer igual aquele professor de matemática lá, o Procópio, né? Perceba, eu nomeei aqui, ó, B0 pro botão, pro pulsador de desligamento. Então, quando eu interajo aqui, ó, deixa eu só começar a simulação, ó. Você abre o arquivo, ó, se você aperta aqui no verde, você inicia a simulação, né? Então, ó, aperta aqui no B0, tá vendo, ó? Ó, tô com ele apertado aqui no mouse, ele tá interagindo. Por que que o motor não tá ligando? Primeiro, porque o disjuntor de proteção, disjuntor motor, ele inclusive ele tem proteção, né? Ele tem um relé térmico embutido nele, né? Então, assim, na prática, nem precisaria desse relé térmico aqui, mas eu coloquei ele para a gente fazer um exercício, né? E observar esse desenho aqui, que é o lá da situação de aprendizagem. Ele só não ligou porque o disjuntor motor de potência e o disjuntor do sistema de lógica, né?
eles não estão acionados, ó, nem o disjuntor 1, que é o de potência, nem o disjuntor 2. Se eu acionar eles aqui, ó, tem que acionar os dois. Aí agora sim, ó, B1, né, que é o de ligar, ó, o motor está indicando que ele está girando no sentido horário aqui, né? Então é uma partida direta simples. Aí lembra lá na aula passada que eu mostrei até essa tabela aqui, ó. Eu peguei essa tabela emprestada aqui da antiga Celg, né? Então, toda norma de distribuição, né, das concessionárias, elas tiram os dados de uma NBR, né? Então, eles pegam esses dados da NBR, por exemplo, esses dados aqui falando de motor, né? Falando do equivalente em cavalo-vapor. Geralmente, eles falam mais aqui é do cavalo-vapor mesmo. Fala um pouco do horsepower, né? Embora seja a tradução, né? Mas tem uma diferença de 10 ali. O equivalente em potência, né, em quilowatts, que a gente utiliza no projeto. O fator de potência característico da máquina, ou seja, o que a máquina tem, né? Lembrando que quanto mais próximo de um, mais cara essa máquina é, porque ela vai precisar de uma correção do fator de potência que a gente vai ver lá em eficiência energética, bem menor, né? Até eu falei na aula passada, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda, né? Recomenda que seja um fator de 0,92, que é o cosseno de Φ, que a gente até observou aqui na aula passada, ó, os dados no motor. A gente fez até um cálculo aqui, né? Descobriu, né, que a corrente de partida, a gente viu até essa relação aqui, né, da corrente de partida com a corrente nominal, né? Lembrando, pessoal, que um sistema alternado aí, né? Pegar aqui aqui é o eixo do tempo, isso aqui é o eixo da tensão, né? Quando a gente energiza uma máquina, a gente vai ter uma senoidal, né? A gente tem da fase A, né? A gente tem também, se é um sistema trifásico, né? A fase B, que ela tá, geralmente, é transladada aqui 120 graus, né? Quando a gente chega aqui no meio, ela está em 90 graus, né? É, aqui 180 graus, né? Então, 120 graus, ele vai estar mais ou menos por aqui, né? Então, a gente teria a fase B ou fase S, né? Então, aqui seria igual nesse primeiro exercício, eles até, acho que é na questão 3 que fala lá, né? Então, R, S, esse aqui é o S, né? Isso aqui seria o R. E vamos pegar. Aí dessa senoidal aqui, aí você conta, né? 90 graus, aqui 180 graus. Então, 120 graus vai estar mais ou menos por aqui, né? Entre 90 e 180. Aí o outro senoidal do circuito trifásico vai estar por aqui, ó. Aí RST. Algumas, né, concessionárias igual aqui a Equatorial, né? É fase A, B e C, né? Então, eu até aproveitei, né? Coloquei o sistema RGB, né? Tem um detector de tensão que, dependendo da fase, ele acende um LED na ponta do detector de tensão com a cor característica. Sempre a fase A ou R vai ser vermelho, vai aparecer um LED vermelho, né? Na fase B ou S, né? Vai acender um LED verde, né? Ele tem um optoacoplador. E na fase C ou T, né, vai acender um LED azul. Cuidado, pessoal, não confundam. Tem alunos que já me perguntaram, né? Ah, professor, quando acende uma verde é porque tem o terra? Não. Esse código de cores, né, o RGB, né, é só uma nomenclatura para os equipamentos da Minipa, né? Na verdade, da STEC, né? Tem acho que é Stack Instrumentos, não é Stack lá de disjuntores, não, viu? É um nome um pouco diferente.
Ela é bem famosa no mercado, que são produtos aí de alta qualidade. Então, quando eu tenho um motor trifásico, né, a gente tem as fases, né, transladadas aí de 120 graus, né, e quando eu ligo esse motor, aparece uma corrente elétrica. Eu vou simbolizar a corrente elétrica, né, do circuito. Quando ele for indutivo, essa corrente elétrica ela vai estar ou adiantada ou vai estar atrasada, né? Mas aqui vamos considerar que ela está alinhada, que o sistema está resistivo, né? Então, vai aparecer geralmente uma senoidal aqui, ó, menor que a senoidal da corrente elétrica. Igual a gente viu na aula passada, né? A gente tem a tensão de pico, né? Que geralmente, por exemplo, a fase aqui é 220, né? Então, se aparecer lá no multímetro 220, né? 220 multiplicado por raiz quadrada de 3, dá mais ou menos 311 volts. Então, a tensão RMS, eu vou até tirar a cor aqui para a gente não confundir, né? A tensão RMS, ela vai estar mais ou menos, né? Ela vai estar aproximadamente, se lá no multímetro aparecer 220 volts, a tensão de pico, ela geralmente é essa multiplicada por raiz quadrada de 2, que dá a tensão de pico aqui, ó, ela dá para esse valor, né? Aproximadamente 311 volts. Aí sempre o equipamento, né? Geralmente, a não ser que seja um osciloscópio, né? O multímetro ele vai aparecer o nível de tensão eficaz, alguns livros chamam de eficaz, ou então RMS, que é a quadratura. Do mesmo jeito, a corrente elétrica, ela vai aparecer aqui. Daí a gente calculou, né, que a corrente de partida dava 7,9, né, por exemplo, dava 38, né, a gente fazendo o cálculo aí na aula passada, né, a corrente nominal dava aproximadamente 38 amperes, né, e a corrente de partida pela relação aqui, né, 7,9 vezes 38 amperes aqui, que deu, deixa eu fazer nas contas aqui, senão a gente esquece. Aí, ó, 7,9, isso aqui é porque eu considerei aqui, eu estava dando outra aula, a gente já estava mais avançado, eu considerei o fator de potência, tá? Então, não, a gente fez a conta só, dava, isso aqui é a corrente de pico. Vamos refazer a conta aqui, ó. Vou tirar só o fator de potência para o cálculo da correta aqui, ó. É a nominal, ó. Eu errei aqui, viu, pessoal? Por isso que eu vi que tinha algo errado, que não estava correto. A nominal é na casa, isso sem considerar o fator de potência, viu? Na casa de 4,5 amperes, né? Aí sim, agora vai dar certo. Na casa dos 38 é a corrente de partida, tá? Então, ó, vezes, né? Até a gente fez esse cálculo aqui, né? Vezes 7,9 vezes, né? Aí, aproximadamente, né? 36 amperes. Aqui, essa relação aqui, por exemplo, ó, ele já considerou, dependendo aí, ó, o cavalo vapor, o horsepower aqui, já considerou 5, e a corrente de partida aqui ele já considerou 38, tá? Então, aí lembrando, ó, eu fiz até o desenho na aula passada, ó, ela dá, deixa eu desenhar ela aqui sozinha, da corrente, ó, e daí a senoidal continua, a senoidal da corrente elétrica aqui,
ela continuou só nessa partida. E por isso, que aí lá na aula inicial, né, por isso que a gente tem que utilizar, né, relé térmico, contator, para a gente conseguir dar a partida, né, nos equipamentos sem a chave fusível lá do transformador entender, né, perceber que essa corrente não é uma corrente de curto-circuito, mas sim uma corrente de partida. E esse momento aqui transitório aqui, ó, dependendo da curva de carga que tem a chave fusível que fica lá no transformador, né, ela consegue, né, se você projetar bem, lá no projeto elétrico industrial, né, você caracterizando a impedância, né, do projeto, né, os elementos, lembrando que são os elementos resistivos, né, as máquinas resistivas na planta lá industrial, nós temos as máquinas indutivas, que são os motores, né, as máquinas elétricas, e nós temos, né, as máquinas capacitivas, que na verdade elas são uma mescla, né? Os sistemas computacionais aí, né? Alguns motores precisa de um capacitor para fazer, né? Uma retificação ali, dependendo ali, né? Mas as máquinas capacitivas, geralmente, elas são híbridas. Elas têm tanto capacitor quanto indutor, né? Algumas luminárias, ela tem esse comportamento aí, né? Que eu preciso luminárias, principalmente as halógenas, né? Que é da família 7A, né, dos gases nobres, eles são eles são pouco reativos, então precisa de uma corrente muito alta. Por isso que você coloca um reator semelhante àquele, não tem lá no Homem de Ferro lá, o reator Arc, ele consegue altos níveis aí de corrente elétrica, né, altos pacotes de energia. Então aquilo lá não é só balela, né, não é só, como se diz, revestir em quadrinho, não. Existe um motivo ali técnico ali, né, escondido por trás. Então, o reator, ele em baixa tensão, né, numa tensão aí monofásica geralmente, ou 127 ou 220, ele consegue uma corrente muito alta, embora ele esteja numa baixa tensão, e daí ele dá a energia de ativação e start para aquela lâmpada halógena, né, consiga se ligar, né, consiga reagir o gás nobre ali. Então, aí lembrando que a gente pegou a referência aqui, ó, da tabela aqui da norma, né? E eu fui atrás aqui, ó, eu peguei essa norma aqui da Energisa, né? Na tabela 7, depois eu vou fornecer, vou pedir para o Fabrício colocar como material extra para vocês, né? Essa tabela, essa daqui, se eu não me engano, é NT. Vou só dar uma olhada aqui, é NT 0. Não, é NDU 002, que é uma norma geral aí da Energisa, né, que é utilizada em todos os clientes, né, da concessionária, né? E ela substituiu a NTD 011 da concessionária anterior aí, né? Então essa tabela 7 aqui, ó, ela é interessante porque ela fala, ó, cargas, né, inferiores a 5 CV, eu utilizo a partida direta, que é essa partida aqui, né? Cargas entre 5 CV e 15, eu já preciso utilizar, né, uma chave estrela, né, triângulo, né? Um método, né, que a gente vai ver na atividade 2, né? Superiores a 15 CV, eu posso, né, utilizar, né, num rotor em curto-circuito e numa máquina síncrona, né? A máquina síncrona, ela precisa, né, para você dar a partida nela, ela precisa chegar a uma velocidade síncrona, ela tem uma excitatriz, que é um rotor, basicamente, é uma bobina ali, né, que ela que energiza o eletroímã para a máquina conseguir dar a partida, né? Aí por isso que fala que acima de 15 CV, se for esse tipo de arquitetura aqui, ó, você utiliza a estratégia uma chave compensadora, quanto maior, né,
A chave compensadora é só se você precisar apenas ligar a máquina, né, e não fazer nenhum controle, né, no domínio do tempo, no domínio da frequência. Agora, se eu precisar fazer algum controle, né, um controle setado, por exemplo, um misturador lá de óleo, ou um misturador ali numa fábrica onde eu tenho o processo de pasteurização do leite, né, que eles colocam leite a altas temperaturas, depois resfriam ele, né, vai fazendo essa variação. Então, eu posso utilizar uma soft starter, porque aí na soft starter eu posso setar, né, os valores que eu preciso de rotação fixo, né? E além disso, ele é bem mais barato se eu utilizar um inversor de frequência. Agora, se eu preciso, né, além de colocar em valores específicos de rotação daquela máquina, eu preciso, às vezes, controlar, né, utilizando o próprio painel ou remoto, aí já é interessante, né, e sendo maior que 15 CV, já é interessante eu utilizar o inversor de frequência. Agora ele está falando aqui, o PLC, na verdade, né, eu vou contar um segredo aqui, só entre nós aqui, né? O PLC, na verdade, o soft starter, o inversor, ele é um controlador lógico programável, né? O CLP, né? Vamos falar o português aqui, né? Então ele assim, na arquitetura, na construção dele, ele é, né, um CLP. Só que o soft start, o inversor de frequência, ele é um CLP que ele já tem o equipamento ali embarcado para fazer controle de velocidade. Já se eu for utilizar um CLP bruto ali, né, dependendo da quantidade de portas digitais, né, portas analógicas, daí eu vou ter que fazer o projeto inteiro ali utilizando o CLP para alguma atividade ali, né, um controle de velocidade, né, é bem específico. Agora, se eu já quiser utilizar uma solução pronta, né, em vez de eu utilizar só o CLP e fazer o projeto em volta dele, eu já pego logo o inversor de frequência, tá? Deixa eu parar aqui a simulação. Agora vamos lá na atividade 1 em si, né? Já vamos fazer a análise dela aqui. Então, vamos pegar aqui a SAP, né? Então, ó, o oficial, né, de manutenção, o Matheus aqui, da empresa Pneu Bom, ele foi designado, né, através do supervisor, né, o Roberto, para realizar o serviço no painel elétrico, né, de motores de uma nova máquina recém-chegada lá na empresa, lá na Pneu Bom, né. A orientação é que isso aconteça, né, sem atrasos para não prejudicar, né, o setor de produção, né, a logística, né, por exemplo, prejudicar até as paradas programadas, né, a manutenção preventiva, manutenção preditiva, né, devido ao grande sucesso nas vendas de seus pneus. Provavelmente eles devem fazer aqueles pneu remold, né, algumas máquinas ali, ela faz o recorte ali, coloca uma capa ali de borracha a mais ali acima, e daí você tem os padrões ali de desenho ali do pneu, né? Então você utiliza, né, máquinas elétricas ali para fazer o redesenho ali e definir também sensores para definir se ele está numa espessura, né, adequada, né? Então esse pneu remold aí, ele sai bem mais barato e com certeza provavelmente ele é um dos mais vendidos, né? Matheus ficou responsável, primeiramente, em conhecer todos os dispositivos presentes. Então, a ideia dessa atividade é que o Matheus viu, né, esses diagramas aqui, né, lá nos painéis, né? Ó, e Matheus ficou responsável, primeiramente, em conhecer todos os dispositivos presentes no painel, assim como logo em seguida os motores, né? Isso porque se a máquina não funcionar, irá ocorrer um enorme retrabalho, né?
e, consequentemente, a empresa não ampliará sua capacidade produtiva, já que a máquina é montada em outra planta industrial, ocasionando uma situação desagradável a todos os presentes lá na Pneubon, né? Então, tem que monta no local, né, e já leva ela já pré-montada ali com settings, tudo, né, tudo ok. Diante disso, Matheus foi encaminhado até a nova máquina, né, pelo seu colega André, um técnico eletrotécnico experiente. Geralmente é assim, viu? Eletricista de rede, eletrotécnico, até engenheiro, o pessoal coloca sempre, né, ou, como se diz, aquele o júnior, né, com já um sênior ali, ou até um júnior mais experiente, para ele poder fazer o treinamento, fazer aquela ambientação, até que o pessoal lá da segurança do trabalho faz, né, na primeira ambientação ali, dependendo ali, é para você mostrar, por exemplo, na Ambev, a gente faz uma prova, faz essa primeira ambientação, eles mostram os telefones, né, que a gente tem que ligar na hora de uma emergência, a conduta lá no chão de fábrica, né, não você não pode atender o celular andando, mesmo você utilizando um Bluetooth, você não pode atender ele andando utilizando o Bluetooth, você tem que parar, ver aonde que você está ali, né, ou no chão de fábrica, ou do lado ali da planta, né, num galpão, você verificar se você está em segurança, se você não está ali na rua, né? Porque tem uma rua ali interna onde os caminhões, as máquinas, elas passam ali, né? E daí você pode ser atropelado, empilhadeira. Então tem toda uma ambientação que você faz primeiro lá, né? Com bastante experiência, né? A partir disso, Matheus, né, se colocou diante desse desafio ao realizar a solicitação do serviço, né? A SS, né? Chegando ao local, Matheus deu início primeiramente ao painel elétrico, conhecendo os dispositivos, assim como entendendo o seu devido funcionamento, suas simbologias, enumeração representadas através de diagramas conforme as exigências, né? Ó, o trava-língua aí. Exigências de normas estabelecidas e assim os cabos, os fusíveis, os disjuntores, os relé térmicos, as botoeiras, sinalizadores, temporizadores, contatores, né? Igual a gente comentou, né? Por que que o contator é necessário? Ele tem uma mola, ele faz né, a ligação e o desligamento de forma rápida, ele tem uma área de contato ali, né? Já que tem uma corrente elétrica muito alta, né? Ele tem uma área de contato grande, e daí ele suporta as correntes elétricas melhor do que se fosse um interruptor simples, né? Tipo faca ali, né? Ou até um botão em que duas chapas metálicas, na hora que você faz a ligação, as duas se sobrepõem, aí uma tem um relevo e a outra tem um baixo relevo, né? Aí na hora que faz a ligação, o baixo relevo com alto relevo, eles se interligam e faz a ligação do circuito. E esse tipo de contato, ele é muito ineficaz quando se trata de uma máquina elétrica, ainda mais se ela for acima de 7,5 CV, né? Ok, né? Os disjuntores, aqui ele falou de todos, né? Os equipamentos aqui, né? Logo em seguida, Matheus chegou até os motores, onde então foi verificado, né? Ó, se tratava de motores trifásicos, possuindo 3 a 12 contatos, né? E assim compreendendo, né, os tipos de ligação estrela e triângulo referente a cada contato. Então, a atividade 1 é responder esse questionário aqui, né, mostrando né, os equipamentos. Tem uma série de perguntas aqui, vamos já fazer a análise aqui propriamente dita, tá? Precisando aqui, a gente chama novamente aqui o cadicimo. Aí é esse, lembrando que é esse que está lá no material extra para vocês, tá? Esse aqui, partida direto. É semelhante até essa caixinha aqui, ó, semelhante àquela partida direta de motor, né, de portão, ou aqueles motores que você abre de loja, né? Aquele, o motor que fica lá em cima ali, pegando ali o portão, né, fazendo ele subir e descer, né?
Agora vamos focar. Deixa eu abrir ele aqui o máximo. Pegar aqui o máximo aqui na tela para ficar bom. Rapidão, galera. Tem uma live aqui aberta aqui. Deixa eu ver o que é isso. Só um minutinho, pessoal. Eu acho que um aluno aqui da outra aula que eu estava ministrando deixou aqui aberta ainda. Eu ainda estava dentro da sala, você acredita? Não, agora eu fechei, efetivamente. É porque nessa turma lá, ela é automático. Mas na hora que alguém entra ali, eu esqueci de desativar o automático. Aí alguém deve ter entrado atrasado e deixa eu só agora voltar aqui. Já fiz uma pré-análise aqui para ficar mais fácil, tá, pessoal? Para deixar mais rápido aqui. Alguém tem alguma pergunta aí? Parece que eu vi uma mão levantada ou ela é do início da aula? Vou achar aqui. Estão vendo a folha aí? Acho que é o Lucas Araújo que está levantando a mão aí. Quer falar alguma coisa, Lucas? Então vamos lá. Então, né, vamos analisar aqui o primeiro aqui, ó. Quantos dispositivos possuem o comando elétrico representado pela imagem, né? Então, pessoal, geralmente quando a gente enumera, né? Alguém quer falar alguma coisa? Josimar, deixa eu pegar aqui a cor vermelha, que aí fica mais fácil para a gente. Tem um áudio aí que tá aberto, não sei de quem que é, deixa eu ver. Se alguém precisar, vocês avisem aí, tá, pessoal? Eu só mutei aqui, né? Porque senão a gravação fica ruim depois. Vamos finalizar a análise dessa primeira atividade aqui, né? Que aí já na próxima aula são 4 esquemas, se não me falha a memória. Daí eu preciso pelo menos de uma para a gente falar ali o que que é um relatório técnico, né? E as outras eu mostro a simulação e mostro o funcionamento, tá? Deixa eu pegar aqui o vermelho. Então, ó, geralmente quando a gente enumera assim, pessoal, a gente começa de cima para baixo aqui, né? Então a gente tem o elemento 2 aqui, né? O elemento 3, que é o botão de desliga, né? Na lógica da partida direta, né? Lembrando que o pulsador, ele tem uma mola, né? Lembrando, lá na aula anterior, né? Eu falei que os botões aí, todo e qualquer botão aí industrial, geralmente ele tem uma mola, tanto para o normalmente aberto quanto para o normalmente fechado. Então, 3. Esse aqui, ó, aqui é característico, ó. Esse aqui é o quarto elemento. Se a gente for contar, né, de cima para baixo. Agora, o quinto elemento, ó, vocês vão achar um pouco estranho, mas é tudo isso aqui, ó. E o sexto é esse daqui de proteção. Então, vamos lá, né?
quantos dispositivos possuem o comando elétrico representado nessa partida direta, né? Então, a gente já viu aqui, né? Tem 6, né? Então, a gente tem duas proteções, né? O fusível F1, geralmente ele está esse tipo de letra aqui, né? O F1 na entrada, aqui, ó, onde eu tenho duas fases aqui, ó, de 220 volts, né? Então, ele está aqui, quando ele está mostrando dois, né? Ele está querendo dizer que é duas fases, mas como é um diagrama unifilar, então eu só estou representando uma única, né? Ele poderia até colocar aqui 3, né? Que é para dizer que são 3 fases. Beleza. Então a gente tem 2 fusíveis, um relé térmico. Geralmente o relé, o de sobrecarga aí, ela tem essa numeração, ela é característica, viu? 95, 96. Alguns equipamentos, ele tem, né, o número característico que você já de cara, vendo ele, você já identifica, né? Então a gente... pois não? A gente tem né, um botão aqui, que ó, esse aqui é geralmente o botão de desliga, ele está no modo... Quer fazer alguma pergunta aí, Elisael? Não? Pessoal, no finalzinho da aula eu abro os microfones aí, tá bom? Que aí a gente, para o áudio não ficar vazando, tá? É porque cada vez que um entra, aí o áudio ele fica vazando. Eu só dei uma travadinha aqui, mas agora eu libero, tá bom? Aí vocês podem continuar com a mão levantada aí. Então, o botão, né, geralmente o de desliga, ele tem que estar, né, na posição normalmente fechado, né? Aí, geralmente, vocês devem ter olhado lá na aula presencial, né? O normalmente fechado, quando está em português, ele está desse jeito, NF, né? E ele tem as letras, ó, os números 1 e 2. Geralmente, o 1 fica aqui em cima, né? E o 2 fica aqui embaixo, aqui no borne superior, borne inferior. Quando ele aparece assim sozinho, você já olha de cara, é 1 e 2, então é normalmente fechado. Agora o botão de ligar, ele tem que estar no normalmente aberto. Então, aí geralmente o normalmente aberto, ele está assim, ó, NA, né? Ah, lembrando que o normalmente fechado, ele tem também normally close, né? Do inglês lá. Ou ele tá NF ou NC. Aí quer dizer que é normalmente fechado. Agora, o normalmente aberto, quando eu só tenho, por exemplo, um botão aqui, aí sempre no borne superior vai aparecer o número 3 e no borne inferior o número 4. Sempre, né? Ou se ele estiver sozinho, você já sabe que é alguma coisa, né? Algum dispositivo normalmente aberto, né? E geralmente também, né, vai estar normally open, lá do inglês. Alguns falam N0, né? Eu mesmo no início eu achava que era N0 lá quando, né, quando eu fazia o curso. Então você tem um normalmente aberto aqui do botão, né? O botão de liga. Daí o contator, ele é representado pela bobina dele, ó, o contator 1, pela bobina característica dele, né? E na bobina, geralmente o borne superior e o borne inferior é A1, A2, que é onde você energiza a bobina, né? Para você magnetizar, para ela virar um eletroímã, que na hora que eu ligar ele por esse botão aqui, ó, aí na bobina eu tenho os terminais, né? Aí geralmente, né, eu tenho lá o parafuso Phillips aqui, né?
na parte de cima, né? No superior e no inferior, né? Aí, geralmente, o primeiro número é para indicar que é o primeiro terminal, assim como vai ter o segundo terminal aqui, ó. E tem um parafusinho Phillips aqui, ó. Aí vai ter o segundo e vai ter o terceiro terminal aqui. Aí, para dizer que ele é normalmente aberto, lembra? Ó, normalmente aberto termina em 3 e 4. Aí, por isso que tem aqui, ó. Aí fica 13 e 14. Eu liguei ele apenas no borne aqui, ó, lá na contatora, né? No primeiro, ele é o primeiro dos bornes aqui e ele, inclusive, é normalmente aberto. Se eu tenho mais, e geralmente tem, né? Lado de potência, né? Daí o número que vem aqui quer dizer que é o segundo borne, e se ele é normalmente aberto, vai aparecer o quê? 3 e 4 no final. Pessoal, se ele fosse normalmente fechado, né? Aí apareceria, né? No borne superior, né? Se é o primeiro, sempre é 1, né? E no borne superior, ó, aí seria 11 e 12. Aí do mesmo jeito, se eu tenho um segundo aí, né? Normalmente fechado, aí ó, 21, 22. Sempre o primeiro é a ordem ali no contador, geralmente é da esquerda para a direita, né? E aqui ele revela, pela numeração característica, revela se ele é aberto, né? Se ele é normalmente aberto ou normalmente fechado. Então eu preciso fazer esse selo aqui, porque esse selo é que vai garantir que a botoeira, né? A botoeira vai continuar ligada após o acionamento. Lembra que eu falei? Esses botões aqui, independente se ele ser um botão ligado lá no terminal normal aberto ou normal fechado, né? Eles têm uma mola, e essa mola, ela não deixa ficar em um estado, né? Você aperta, por isso que chama de pulsador. Você aperta, na hora que você tira o dedo lá do botão pulsador, ele volta para o estado original. Aí por isso que eu tenho que fazer um jump aqui, ó, no borne superior aqui do botão, né? O de ligar, né? Com o borne superior da contatora aqui, ó. E no borne inferior aqui, ó, o normal aberto, né? Do botão no borne inferior do contator aqui. Para eu manter esse selo, porque na hora que eu aciono, né? Aqui já está fechado, né? Ele energiza, passa tanto energia por aqui quanto pelo contato aqui que está também normalmente aberto. A questão é que ele vai, né? Ele vai continuar e vai jumpear aqui, vai continuar energizando a bobina, mantendo o circuito fechado, mantendo a máquina ligada. Aí por isso que geralmente ou a gente põe você pode pôr o botão de desligar aqui, você põe ele embaixo aqui também vai funcionar do mesmo jeito, mas geralmente é aqui em cima, né? Então quantos que a gente tem, né? Vou até escrever aqui, ó, 6. 6 dispositivos. Qual que é o primeiro componente que está identificado, né? É o que? É o F1, né? O fusível. Letra C. Segundo a sequência, qual que é o segundo dispositivo identificado? A gente foi numerando aqui, ó. É o relé térmico. O número representado por 95 e 96, o que são? São os números característicos que identificam o relé térmico. Eu não vou escrever tudo aqui não, porque senão e minha letra aqui está muito ruim aqui, eu tenho que colocar uma pauta aqui. Então são os números, né? Lembrem, são os números característicos para o relé térmico. Qual é o terceiro dispositivo identificado? Ó, contando de cima para baixo, é o botão, né, de ligar. Quer ver? Eu vou pegar aqui um preset que eu já tenho aqui, ó. O terceiro ele é... Ah, não, o terceiro, né? É o de desliga, ó, foi mal. É normal fechado, né?
Você pode pôr também, ó, ou NC, né? Normalmente, né? Normally close, tá bom? Vamos ver, ó. Qual é a função desse terceiro, né? Desligar. A função principal, né? É de desligamento do circuito, tá bom? Quais os números finais que representam o contato normalmente fechado? É igual eu expliquei aqui, ó. Os números finais aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui de baixo aqui, ó. Deixa eu escrever. Normalmente fechado, ó. 1 e 2. Um e 2. Qual... Vamos lá. Quase terminando aqui, pessoal. Só vai passar um pouquinho aqui, né? Mas quem já quiser ir, pode ir. Qual o quarto dispositivo? Vamos lá, vamos contar aqui, ó. Ó, o quarto dispositivo. Aí sim, é o botão S1, né? De ligar. De ligar a máquina. Qual a função desse quarto dispositivo? Já até escrevi aqui, ó. Ligar a máquina. Todo número terminado, ou seja, aqui até ele se expressou mal aqui na pergunta, né? Ele poderia ter colocado aqui, ó, que ficaria melhor. Todo equipamento terminado, né? Seja equipamento aí de comando, ou de potência, né? Terminado com os números 3 e 4, significa o quê? Que ele está normalmente aberto, é igual aqui, ó, finalizado por 3 e 4 aqui o selo, né? O selo da partida direta aqui, ó. Então, ó, normalmente aberto ou NO, open, né? Qual o quinto dispositivo? O quinto dispositivo é o contador em si. Por que que eu circulei os dois aqui? É porque esse representa a bobina que está no mesmo invólucro, né, do dispositivo, e aqui, né, que está no mesmo invólucro, que são os terminais, né? A gente tem os terminais normalmente abertos, os terminais normalmente fechados, né? Tem contator aí de potência, tem os contatores aí de controle. Então, o quinto, né? O contator. Dependendo aí do fabricante, até ele coloca contactor também, coloca com C aqui, né? O A1 e A2 é o quê? São os terminais o quê? Da bobina. Os terminais de energização da bobina, né? Após energizar a bobina K1, que contato garante o pleno funcionamento desse dispositivo? É o selo, né? Então, para um botão, né, eu poderia ter utilizado o segundo ou terceiro, né, do conjunto aí do contator, né? Então, geralmente eu utilizaria, por exemplo, o primeiro aqui, né, para eu girar esse motor no sentido horário, né? Aí depois faria, que a gente vai ver na próxima atividade, né, o intertravamento para se eu por exemplo, eu colocaria um botão S2, né, também de acionamento, só que de acionamento no motor no sentido anti-horário, né? Aí eu faria o que o professor lá, né, chama de intertravamento, né? Fazendo esse intertravamento, eu impeço que esse motor, né, seja ligado, né, no sentido contrário, sem ele estar desligado, né, no sentido horário, por exemplo.
Então, ele serve para isso. E aqui o selo, ele serve para manter, né? Manter esse motor ligado, a não ser que eu acione novamente. Então, é esse o motivo, tá? Vou nem escrever aqui, não, que a gente já passa para os próximos aqui. Qual o sexto dispositivo? É o F2, fusível. Beleza. Agora, pessoal, né? É rapidão aqui. A gente já fecha aqui. Ó, aqui nós temos o botão, né? O botão de liga, o botão de desliga, né? Os botões aí, ó. Daí lá no feedback que eu passo para vocês, por isso que eu falo das cores, né? Que é para, já que lá no feedback, infelizmente, o editor de texto da plataforma, ele não é possível colocar imagens, né? Daí eu faço a descrição, né? Então aqui são os botões de, né? O de ligar, né? Ou de acionar, né? E de desligar. Que mais eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, ó, os fusíveis, e, ó, base E29, que é a base roscada aqui, né? Então, fusíveis. Que mais que a gente tem aqui, né? Isso aqui é fácil, né? Vamos deixar para o final. O contator, né? E daí, geralmente, do mesmo, né? Do mesma marca aqui, ó, porque aí ele já tem, tipo, aquele contato chave fechadura, né? Até mesmo porque o fabricante, ele faz específico, porque senão ele poderia, né, poderia utilizar um outro, né, um de uma outra marca, né, e as vendas dele, por exemplo, cair, né? É igual o que eu falei, né? Aqui nós estamos pensando, vocês estão pensando como eletrotécnico, né? Eu estou pensando aqui como professor, como docente, né? Mas aí o fabricante, né, ele pensa como empresário, né? Ele tem que proteger, né? Imagina, eu faço um contator aí até barato, só que o relé dele, né, é mais caro, vamos dizer assim, né? E daí um Xing Ling aí qualquer pega e faz um de baixa qualidade e daí ele é totalmente utilizável aqui, né? Óbvio que para quem tá instalando, né? Para quem está comprando, para quem pegou essa empreita aí, né? Lembrando lá da nossa aula anterior aí de orçamentos, né? Seria ótimo, né? Mas para o fabricante, né? Já é ruim. Então, contator, e aqui a gente tem o relé, né? Porque geralmente ele tem os terminais aqui embaixo, aqui, né? Que aí já conecta aqui. Tem uns que tem não só a conexão elétrica aqui, né? Mas ele tem um travamento aqui, ó, ele tem uma trava mecânica aqui, que, ixi, como se diz, o céu é o limite. E eles são bem mais seguros, né? Do que alguns aí. Aqui é o relé. Que tipo de relé, né? Relé de tempo, né? Relé térmico, né? Relé de sobrecarga aí, né? E aqui, né, o motor, né? Um motor ou trifásico, no caso aqui, né? Pela quantidade aqui de cabos aqui que sai do relé aqui, né? Passando pelo contator aí, né? É o motor elétrico trifásico. Realmente a gente coloca o fio assim, que é para dizer 3 fases. Agora vamos ver a terceira questão. Então aqui, ó, geralmente o triângulo, né? Lembrando lá nas normas, o transformador, por exemplo, né? Você tem triângulo, estrela, aí às vezes eles estão assim, ó. O triângulo geralmente está numa circunferência menor e o estrela numa circunferência bem menor, né? Que é para dizer, por exemplo, que aqui eu tenho 13,8 kV e do secundário, né? Que é o primário, né? E o secundário eu tenho, por exemplo, né, 220 monofásico, por exemplo.
220 volts, né? Mais conhecido, né, como autotransformador, né? Ou ele abaixa a tensão e do mesmo jeito que ele abaixa, ele também eleva aí, né? Então, para fazer a ligação aqui nos terminais, né, em triângulo sempre eu tenho tensões de linha, chamadas tensões de linha. Tensão de linha é nada mais, nada menos que a tensão entre a fase, vamos pegar a nomenclatura nossa aí, né? RST, né? Ou a fase A, B e C, né? Então, geralmente, a gente tem que fechar, né? Geralmente, ó, a gente pode fechar aqui, ó, terminal 1, né? Com o superior do 1, com o inferior do 2 aqui, né? E fazer o fechamento aqui, ó. Que aí sempre, ó, que o que representa essa bobina aqui, ó, com terminal 1 e 4, a segunda bobina com 2 e o 5, né? E a terceira bobina com 3 e o 6 aqui, pensa que é cada fase, né? A RST ou então a B e C. Então eu tenho que criar tensões de linha, né? Por isso que se eu conectar o 1, que ele representa a fase R, né, com o inferior da fase que representa a fase T aqui, ó, eu estou criando tensões de linha. Se fosse do lado do primário aqui do transformador, por exemplo, né, eu teria 7.000, geralmente a fase do primário, ela tem 7.965 volts. Então, eu pego 7.795 volts, né, com outra fase, com também essa tensão, né? Daí, geralmente, para você descobrir, você multiplica por raiz de 3, né? Aí, vezes raiz de 3, aí dá os tão sonhados 13.800 kV. Então, na verdade, esse padrão 13.8 não são das três fases. Para eu saber das três fases, eu teria que multiplicar novamente por raiz de 3, que aí dá quase 24.000 volts, né? Então, essa tensão da rede 13.8, ele está querendo dizer que a tensão entre uma fase RS, né, ou RT, ou T e S, ou seja, duas fases. Agora, esse outro aqui, ó, que representa geralmente na maioria dos secundários aqui, né, eu posso curto-circuitar aqui, ó, ou os terminais de baixo aqui, né, ou então, vamos pegar isso aqui, ó, isso aqui é uma imagem, né, ou eu poderia, ó, curto-circuitar aqui em cima também, não tem problema nenhum. Essas duas opções. Aí eu teria, né, o estrela aqui, ó, que geralmente a estrela ele chama Y, né, que aqui eu teria a fase R, né, 120 graus depois, né, S, e 120 graus depois a fase T, né. Aí geralmente a bobina aqui, ó, esse que representaria o neutro, ele é aterrado. Então você curta o circuito aqui, ó, e aterra, e aqui que vem o neutro da rede secundária, né? A rede de baixa tensão. Do mesmo jeito, se você interligar aqui, ó, aí você aterraria aqui e jampearia para o cliente, né? Vamos supor que o cliente é monofásico, né? 220. Aí você liga ou entre a fase R, né? Ou AS, ou AT, e o neutro, que aí esse cliente ele é monofásico, tá? Deixa eu ver o que mais. O último aqui, né? Só eu acabei até que meio que desenhando ele aqui, né? Então, a gente teria aqui o R, né? Deixa eu pegar aqui. Pegar a sequência para ficar bonitinho, né? S e o T, né? Então, esses terminais aqui, ó, o 1, né, representaria o R nessa minha nomenclatura. Se você inverter aqui, eu vi que alguns responderam inverteram aqui, não tem problema nenhum, não, pessoal. O importante é vocês entenderem aqui, ó,
Essa aqui seria o terminal 2, seria a fase S, por exemplo, e o terminal 3, a fase T. Beleza? Então, basicamente, essa tarefa aqui, ela é mais de ambientação, né? De você ver identificar, né, os equipamentos, né? Lembrando aqui, pessoal, vamos voltar lá. Lembrando aqui, antes de eu fechar aqui, essa primeira atividade mesmo é para vocês identificar o básico, né, do eletricista, principalmente o que o eletricista industrial ele lida mais, né, com a partida direta aí de máquinas, né? E a gente tem que entender também, né, a gente viu aqui, ó, que para essa norma aqui, ó, que é para toda a Energisa, ou seja, incluindo aí Rondônia, né? Eles setaram que os limites, ó, inferior a 5 CV, geralmente seria 7,5 CV. Mas é aquela história, né? Que é um limite de segurança que a própria Energisa está impondo, um limite a mais. Eu já vi, por exemplo, não tem aquela norma do trabalho, a NR35, que fala sobre trabalho em altura. Geralmente, se eu não me engano, é na Cargill, né? Eu já prestei serviço para eles. Geralmente, lá na norma, para você caracterizar um trabalho em altura, é a partir de 2 metros do nível, né, inferior ali, do nível do solo, né? Ah, eu coloco um andaime, né? Coloco uma escada. Eu fiquei, né, acima de 2 metros, então eu já tenho que utilizar o quê? Uma linha de vida, eu tenho que utilizar um trava-quedas, né? Eu tenho que utilizar um talabarte ali para me certificar que se eu escorregar, eu fique pendurado em segurança, né? E eu não tenho um risco aí de queda, né? Mas, por exemplo, a Cargill, pelo menos é que eu estou lembrando aqui de cabeça, a Votorantim também, internamente, quando você faz um serviço lá, eles instituíram que é 1,5 metro, não é 2, igual, por exemplo, se você está a 2 metros e você está utilizando, beleza, o equipamento está em conformidade com a norma. Agora, lá dentro da Cargill, até quando o pessoal, né, faz o treinamento, da Ambev também, né, faz o treinamento e para você trabalhar lá, né? Ou prestar serviço lá no espaço interno, 1,5 metro ele já considera um trabalho em altura, ou seja, é um plus, um nível a mais de segurança, do mesmo jeito que essa aqui da Energista está falando, que inferior a 5 CV, partida direta, mas saiba que geralmente 7,5 CV por padrão na NBR, agora esqueci qual que é a NBR, acho que até na 5410 tem. Na NBR, ele fala dessa regra, tá? Então é isso, pessoal. Desculpem ter, né, demorado um pouco a mais aí, né? Aproveitei que agora eu não tenho, né, uma aula depois da de vocês, né? Até para a gente aprofundar mais e dar uma assistência a mais para vocês, tá bom? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Deixa eu habilitar novamente. Permitir. Ok. Ó, tá liberado aí o microfone. Alguém tem alguma pergunta? Roberto? Rafael? Boa noite, professor. Boa noite. Esse trabalho ele tem que abaixar aquele cara de cima, né? Para você conseguir rodar aqui, ó, deixa eu voltar aqui o compartilhamento, ó. Pra você conseguir rodar aqui, ó, você tem que vir lá na... Você vai lá no... Quando você clica aqui, ó, geralmente você começa a assistir o vídeo, né? Aí você indo lá para o YouTube, lá no YouTube que tem o link aqui para baixar esse aqui, o Cadicimo 3.
Aí eu estou utilizando ele aqui, né? Que era até mesmo para ver se ele ia funcionar mesmo, se ele tá ok. Aí ele tá lá no canal desse professor aqui, muito bom esse professor. Daí ele dá dicas, né? Como é que funciona. E daí Eu tenho baixado no computador. Não, aí essa simulação, ela já está disponível para vocês. Eu pedi para o Fabrício colocar aí. Aqui, ó, está em material extra, atividade 1. Aí essa simulação para você, né, para você rodar aí, até para você conhecer como é que funciona o CAD-Simo, né? Como é que, né, igual eu falei aqui, ó, tem que ligar o disjuntor motor aqui para eu conseguir fazer a partida aqui, ó. Sentido horário, né? A partir de um sentido apenas, né? Aí lembrando que eu coloquei esses botões aqui, é que você tem, onde você, geralmente fica aqui embaixo, aqui, ó, onde você consegue contator, motor, CLP, tem uma infinidade aqui. Daí, por isso que eu coloquei nos mesmos nomes aí, ó, para eu conseguir, olha, fiz o desligamento, né? Fiz a partida aqui, ó, igual tá lá na descrição da tarefa, né? Na hora que aciona aqui o B1, ó, por ele ter uma mola, ele volta. Mas o contator, no contato normalmente aberto, ele vai continuar energizado, porque quem estava normalmente aberto, na hora que ele aciona aqui, ele torna-se normalmente fechado. E por isso que eles chamam de selo. E ele vai ficar normalmente fechado até em que um ponto, ou aqui em cima ou aqui embaixo, né, eu faço o desligamento. Aí por isso que eu coloco a botoeira, né, de desligamento aqui, logo aqui na frente, antes de chegar no botão de ligar, né? E lembrando que eu faço esse jump aqui, ó, eu paralelizo esses contatos aqui, ó, para justamente habilitar o selo e manter a máquina rodando, a menos que eu venha aqui, ó, e clique no B0, ó. Posso ligar tanto, eu posso desligar tanto aqui para vocês terem uma, né, uma experiência real, quanto aqui no diagrama, ó. Olha, ó, desligou, ó, parou a energização e ele voltou. Se eu tivesse feito o selo aqui, ó, ele não ia desligar, ele ia continuar, né? Não, na verdade, se eu tivesse feito o selo aqui, ele ia continuar normalmente fechado. Então é isso. Aí aqui, esse material aqui, ó, é essa simulação para vocês entenderem como é que funciona aí, né? Se você estiver utilizando o computador, né? Ou até mesmo lá no laboratório aí do Senai, tá? Beleza, Roberto? Beleza, esclarecido. O pessoal, fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula aí, que aí na próxima web aula a gente já vai falar, né, da atividade 2 e se eu não me engano, é 4 ou 5 esquemas lá de ligação, né? Já de partida indireta, né? Por CLP, Soft Starter, tá? Para aqui a gravação.